Olá! Vamos continuar então nossos estudos? Hoje nós vamos falar dos casos de semelhança de triângulos, tá? São 3 os casos de semelhança de triângulos. Em muitas situações em matemática, na parte de geometria, nós podemos nos deparar ali com triângulos e para a gente resolver, a gente tem que analisar se eles são semelhantes ou não, tá? Então vamos para o primeiro caso, caso AA. Ângulo, ângulo. O que é isso? Se você tiver ali 2 triângulos, você vai analisar se eles são semelhantes se você só tem ângulos nesses triângulos. O que você vai ver? Olha só, você vai analisar que esse ângulo aqui, que tem um tracinho, isso quer dizer que esse ângulo D aqui, que também tem um tracinho, que eles são congruentes, tá? Olha para esse outro ângulo aqui, que eu estou chamando de ângulo C. Olha o ângulo F, tem 2 tracinhos aqui e 2 tracinhos aqui. Então, eles também são congruentes. Se eu tenho dois ângulos aqui, tá? E nesse outro triângulo eu tenho os mesmos ângulos, então eu posso afirmar, os mesmos valores, eu posso afirmar que esses 2 triângulos são semelhantes, tá? Porque eles têm 2 triângulos congruentes. Tá? Então, esse é o primeiro caso, AA, ângulo, ângulo. 2 triângulos aqui e nesse outro triângulo, 2 ângulos aqui nesse triângulo e nesse outro triângulo, se eu também tenho esses mesmos ângulos, eu posso afirmar que eles são semelhantes. Caso LLL, lado, lado, lado. Agora, se eu tenho ali triângulos e eu quero saber se eles são semelhantes, mas se eu só tiver medida dos lados, aí eu vou ter que analisar esse caso aqui, ó, que é esse exemplo. Vamos lá. Se os lados desse triângulo, forem correspondentes, os lados desse triângulo que são correspondentes com os lados desse triângulo aqui, se eles forem proporcionais, eu posso dizer que eles são semelhantes. Então, como eu vou provar isso? Ó, vou pegar aqui esse número 5 aqui. Qual é o lado nesse triângulo aqui que tem correspondência com ele? É o número 2. Então, eu vou representar aqui em forma de uma razão. Tá? Vou pegar aqui, ó, esse 7,5. Quem é que tem correspondência com ele aqui? O 3. E o 10, que é o 4 aqui, que são lados correspondentes, tá? Observe que eu comecei por esse triângulo aqui. Comecei colocando 5. Então, tem que começar também aqui com 7, começar com 10, tá? Agora, eu estou dizendo que todas essas razões aqui são iguais. Vamos ver se elas são iguais, mesmo se elas forem iguais. Isso quer dizer que esses 2 triângulos são semelhantes. 5 dividido por 2. Ó, pega 5 e divide pela metade, divide por 2. Vai dar 2,5. 7,5 dividido por 3. Vai dar também 2,5, tá? E o 10 dividido por 4 vai dar 2,5. Então, deu o valor K, não é? A constante de proporcionalidade deles é a mesma, 2,5, 2,5, 2,5. Então, eu posso afirmar que esses triângulos são semelhantes, no caso, lado, lado, lado. Agora, é o terceiro caso, caso LAL. Lado, ângulo, lado. Então, se nós temos 2 triângulos e eu tenho a medida de um ângulo deles, tá? Eu tenho um ângulo deles e tenho 2 lados de cada um também. Se esses 2 lados forem proporcionais e o ângulo que está formando aqui esses 2 lados, se esses 2 ângulos aqui forem congruentes, eu posso afirmar que esses triângulos são semelhantes também. Então, vamos lá, ó. 9 com 3. Vamos ver? 9 está para 3. E 12 está para 4. Vamos ver se os lados são correspondentes, tá? 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 4 dá 3. Ok, os lados são correspondentes, tá? Agora, esse ângulo aqui, ele é formado por esses 2 lados que eu trabalhei aqui. Esse ângulo mede quanto aqui? Aqui eu estou vendo que ele é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo
daqui, tá? Que ele tá aqui sendo formado por esses dois lados que eu trabalhei aqui também, ele também mede 90 graus. Então, eu posso afirmar que o ângulo A, ele é igual ao ângulo G, tá? Então, o que eu tenho aqui? Esse ângulo G, eles são congruentes. E os lados que formam esses ângulos são correspondentes. E em cima disso, eu posso afirmar que esses triângulos são semelhantes. Vamos agora para os exemplos, tá? Porque aí vai tudo ficando melhor, né? A gente vai entendendo melhor quando a gente vai fazendo. Matemática é isso, é uma construção de conhecimentos, tá? Então, vamos lá. Eu vou analisar, porque eu quero saber se esses triângulos são semelhantes, qual é o caso de semelhança deles, tá? E eu quero descobrir o valor dessa incógnita y e pediu também o perímetro desse triângulo aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar várias coisas em cima dessa situação aqui. Primeira coisa, vamos analisar se eles são semelhantes e qual será o caso de semelhança, que são 3. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eles são semelhantes aqui, ó, lado, ângulo, lado. Eu tenho aqui esse ângulo, tá vendo? Esse ângulo aqui, que tá com essa letrinha grega. Aqui a letrinha grega também, ó. Então, eu posso afirmar que esse ângulo tem a mesma medida desse aqui. Tá? Então, ó, ângulo. Vamos analisar se os lados que formam esse ângulo se são semelhantes. Esse ângulo aqui, eu tenho esse lado 6 e o lado 15. São os lados que formam esse ângulo. Mas no lado de cá, eu não tenho esses dois lados. Então, eu não vou conseguir trabalhar com esse caso aqui. Nem no ângulo A, porque aqui eu tenho o ângulo A e aqui eu também tenho o ângulo A. Eu tenho aqui a medida 15 e aqui eu tenho 2 mais y, eu não sei a medida desse lado. Então, não tem como eu comparar com o lado de cá, eu nem tenho essa medida aqui, ó. Então, não posso trabalhar com lado, ângulo e lado, tá? Porque a questão não me dá essa possibilidade. Lado, 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 também não vou conseguir, porque eu não tenho a medida desse lado para eu comparar com essa. Além disso, essa medida aqui, eu tenho esse y aqui, eu não sei exatamente o valor dela. Então, eu também não vou conseguir. Ah, será que eles são semelhantes em relação ao ângulo e ângulo? Vamos ver, né? Olha só. Eu tenho esses dois ângulos aqui, tá? E eu tenho esses mesmos dois ângulos aqui. Então, eles são ângulos congruentes. Eu tenho dois ângulos congruentes nos triângulos, tá? Então, eu posso afirmar que o caso de semelhança desses triângulos é AA, ângulo, ângulo. É esse aqui o caso de semelhança, tá? Caso AA. Porque, ó, eu tenho dois ângulos aqui, tá? E aqui nesse triângulo aqui eu tenho esses mesmos dois ângulos, esses mesmos ângulos. Então, eu posso afirmar que eles são semelhantes. Próximo passo, eu quero agora descobrir o valor de y. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui para eu descobrir o valor de y? Se eu já sei que eles são semelhantes, eu vou trabalhar com proporção, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho que descobrir aqui agora quais são os lados que se correspondem. Ó, porque, na realidade, é como se eu pegasse esse triângulo aqui e virasse ele para ele ficar na posição desse aqui, ó. Esse vértice aqui, ele é esse aqui, ó. Coincide com esse aqui. Tá? Esse vértice A aqui é esse G aqui, ó. Tá? Então, tem que ter cuidado agora. Então, vamos lá. Esse lado aqui, o 4 centímetros, ele é correspondente com esse 6. Então, eu posso colocar assim, ó. 6 está para 4. Assim como esse lado aqui, que é quem eu tô querendo trabalhar com ele, tá vendo? Ele tem correspondência com esse aqui, ó. Tá? Com esse lado. Então, como eu comecei de cá, eu vou começar de cá também. 2 mais y está para 8. E aí, eu vou multiplicar cruzado. Seis vezes 8, 48. Então, aqui eu tenho que lembrar de multiplicar. 4 vezes 2, 4 vezes y. Vai ficar 4 vezes 2, 8. Mais 4y é igual a 48.
4y é igual a 48 menos 8. Y vai ser igual. 48 menos 8 vai ficar 40. E esse 4 vem para cá dividindo. Ó. Então, y é igual a 10. Então, eu já achei o valor do y, que é 10. Então, esse lado aqui vai medir 2 mais 10, ó, vai medir 12, tá? Então, eu achei o y, achei esse lado aqui que é 12. Tá pedindo o perímetro desse triângulo aqui. Então, ó, perímetro é o quê? O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, eu vou somar 12 mais 15 mais 6, tá? Quanto nós vamos ter aqui, ó? 11, 12, 13, 2, 3, 33. Então, 33 centímetros é o perímetro desse triângulo aqui. Vamos trabalhar com mais um exemplo aqui, tá? Então, eu tenho aqui, né, esse triângulo e eu quero descobrir a medida, essa medida x aqui. Se eu analisar e ver que eles são semelhantes, já vai ficar fácil, tá? Para eu, né, resolver essa questão. Então, vamos lá. Vamos ver se eles têm algum caso de semelhança aqui. Tem. O seguinte, ó, vocês observam o seguinte, que eu tenho um outro triângulo aqui, ó, dentro desse triângulo maior, tá? Esse triângulo menor aqui, eu posso afirmar para vocês que ele é semelhante ao triângulo maior. Por quê? Porque esse ângulo desse triângulo pequenininho, esse ângulozinho desse triângulo menor, ele é semelhante, ele é congruente a esse ângulo do triângulo maior. E eles também têm esse ângulo aqui que vai ser um ângulo comum. Esse ângulo aqui, ele pertence tanto ao triângulo maior quanto ao triângulo menor. Então, é o caso ângulo. Eu tenho dois ângulos congruentes entre eles. Nesse caso, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso trabalhar com a proporção para descobrir o valor que eu quiser em relação aos lados, tá? Então, vamos lá. Qual é a dica que eu dou para vocês nessa questão? Vamos pegar esse triângulo menorzinho aqui, vamos tirar ele dali, vamos desenhar ele, colocar ele na mesma posição do triângulo maior, porque vai ficar mais fácil, tá? Da gente ver qual lado se corresponde com quem, porque isso é importantíssimo, tá? Então, vamos lá. Esse ângulo aqui, tá vendo? Ele é igualzinho a esse aqui, ó, tá? Esse lado aqui, ele tem correspondência com quem? Esse lado aqui, ó, ele tem correspondência com esse lado maior aqui, ó, desse triângulo aqui, ó, tá? Então, eu vou desenhar ele aqui, menorzinho aqui, ó. Então, vamos lá. Esse ângulo veio pra cá, tá? Esse ângulo veio pra cá. Esse lado aqui, ó, medindo 2, é esse lado aqui. Certo? Esse lado aqui, ó, o triângulo fez isso, ó, tá? É correspondente com esse aqui. Então, aqui mede 3. Tá certo? E esse aqui é correspondente com todo esse lado aqui. Ó. Então, aqui mede 3 também. Tá? Esse lado do triângulo menor, ele é correspondente com esse lado do triângulo maior. Esse ladinho aqui do triângulo menor é correspondente com esse lado do triângulo maior, tá? Então, agora sim eu posso descobrir o valor do x. Então, vamos para o cálculo aqui, ó. Se eu pegar 2 mais x, que é esse lado todo aqui, está para 3. Assim como esse 6 aqui está para esse 3 aqui. Vou multiplicar cruzado. 3 vai multiplicar o 2 mais x. E 6 vezes 3, 18. Então, aqui, ó, não podemos esquecer desse detalhe. 6 mais 3x é igual a 18. 3x é igual a 18 menos 6. 3x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 3 dá 4. Então, o valor de x é 4.